2019 pareceu um ano de sucesso para identificar e prender criminosos. Embora o assassino do Estado Dourado seja o exemplo mais notável, muitos outros foram presos por crimes cometidos desde a década de 1970. Até mesmo o famoso caso da Escócia da mãe de 2 filhos desaparecida, René McRae, e seu filho, André, parece estar mais perto de ser resolvido do que nunca. Com todas as manchetes alegres que nos atingem ultimamente, é fácil esquecer que ainda há uma abundância de criminosos à solta. Hoje vamos olhar para 3 desses casos. Merle Maria van der Heyden. Merle Maria van der Heyden parecia ser uma mulher perfeitamente comum. Nascida em 5 de agosto de 1950, pouco se sabe sobre a criação de Merle, embora pareça que ela provavelmente teve uma infância regular e passou por sua adolescência e juventude sem obstáculos, pois qualquer coisa notável provavelmente teria sido descoberta até este momento. Em Maryland, em 1979, aos 29 anos, enquanto trabalhava na unidade de inteligência do Exército, Merle conheceu o colega, Francisco Walsh. Não demorou muito para o relacionamento deles florescer. E em 1980, o casal deu o nó em uma ocasião que parecia ser de celebração e felicidade. Apenas 4 anos depois, em 4 de julho de 1984, Merle deu à luz ao primeiro filho do casal, uma menina chamada Teresa Rosa. No entanto, a essa altura, o relacionamento entre Merle e seu marido Francis estava começando a se desintegrar. E mesmo tendo um filho, não pôde reparar o dano ou impedir a inevitável separação do casal. Parecia que os problemas conjugais entre o par estavam surgindo das regras rígidas de Merle, embora seja desconhecido que tipo de regras eram essas. Em 1987, Francis e Merle estavam se agarrando aos últimos fios de seu relacionamento. Eles se mudaram para o Havaí, mas apesar de seus melhores esforços, as coisas não melhoraram. Em maio do mesmo ano, Francis se mudou e pediu o divórcio. E apesar de passar quase uma década com Merle, parece que nem ele previu o desastroso rumo dos acontecimentos que estavam prestes a ocorrer. Durante o longo e amargo conflito entre o casal, Merle acusou seu futuro ex-marido de abusar sexualmente de sua filha. Ela não conseguiu provar isso, e assim, sem nenhuma evidência, suas alegações caíram por terra e causaram pouco dano à reputação de Francis. Ou vivendo com ela como pai. Uma investigação por um assistente social e um psicólogo foi iniciada após essas acusações, mas eles determinaram que Therese estava sendo manipulada por sua mãe a pensar que essas alegações eram verdadeiras. Eles também sentiram que, se tivessem a oportunidade, Merle levaria Therese embora e nunca a traria de volta. Após o feio divórcio, Francis conheceu e começou a namorar uma mulher chamada Janice Anderson. No primeiro encontro deles, Merle apareceu ao lado do carro e começou a gritar com o casal. É desconhecido como exatamente ela os encontrou. Francis saiu do carro deixando seu encontro dentro e começou a falar com Merle em particular. Mas isso parecia apenas alimentar a fúria desenfreada de Merle, pois ela entrou no carro, sentou-se ao lado de Janice e começou a gritar e a proferir obscenidades antes de sacar uma arma de choque e tentando atacá-la. Felizmente, a arma de choque tinha muito pouca energia na bateria, e por isso, o ataque não causou danos a Janice. No entanto, Merle conseguiu arrancar o cabo do distribuidor do carro, incapacitando o veículo. Em algum momento de 1988, Francis recebeu a custódia de sua filha. Foi determinado pelos oficiais que Merle não poderia ver sua filha sem supervisão até que ela fizesse uma avaliação mental. Após isso, Merle retornou para o continente dos Israelí e Francis pareceu suspirar aliviado. Finalmente, ele e sua filha teriam um pouco de paz e sossego. Ele parece ter realmente acreditado que Merle finalmente estava fora de suas vidas. Francis casou-se mais tarde com Janice, proporcionando um lar estável e feliz para sua filha. Ela parecia florescer bem diante de seus olhos, tornando-se menos tímida e reservada à medida que os meses passavam. Merle fazia ligações frequentes, mas permanecia no Zeuai. Então, no dia 22 de junho de 1990, Therese foi para a creche em sua casa em Honolulu,
De manhã, as crianças da creche saíram para o recreio e depois retornaram às 12h. Só foi percebido que Thérèse estava desaparecida quando as crianças já estavam sentadas, e a professora da turma percebeu. Relataram que ela havia sido sequestrada por uma mulher usando um chapéu. Ela estava usando calças pretas e óculos escuros. Imediatamente o professor alertou Francis, que rapidamente suspeitou que a mulher não era ninguém menos que sua ex-esposa, Merle. As autoridades foram notificadas e um mandado de prisão foi emitido para Merle. Francis descobriu que Merle pode ter sido ajudada por uma organização chamada Filhos do Subterrâneo, que supostamente ajuda vítimas de abuso e seus filhos a escaparem de seus agressores. Mais especificamente, eles são conhecidos por ajudar mulheres e crianças a escaparem de maridos controladores e violentos. Os Filhos do Subterrâneo são um grupo incrivelmente controverso. Eles foram atingidos por muitos processos de pais irritados e chateados e críticos do programa desde o milênio. Em uma entrevista em 2016, a líder do grupo afirmou que havia ajudado 7.000 pessoas. Os Filhos do Subterrâneo são conhecidos por fornecer aos fugitivos as identidades dos falecidos, bem como documentação falsa, algo que se suspeita ter sido o caso com Merle e Thérèse. Apesar da extensa busca que se seguiu, a dupla de mãe e filha nunca foi localizada. Embora haja avistamentos não confirmados da dupla no Alabama, Flórida, Louisiana, Colorado e Texas, Francisco Walsh passou a fundar a Central de Crianças Desaparecidas do Havaí. Francisco Walsh fundou a Central de Crianças Desaparecidas do Havaí e faleceu em 1998 sem conhecer o destino de sua filha. Merle Maria van der Heyden é procurada por sequestro tanto pelo FBI quanto pelo estado do Havaí e está desaparecida desde 22 de junho de 1990. Ela pode estar armada e ser perigosa, e é descrita como tendo 65 metros de altura, pesando entre 54 e 65 quilos, com olhos verdes e cabelos castanhos. Ela pode usar perucas e precisa de óculos ou lentes de contato. As orelhas dela são furadas. Ela tinha 39 anos quando desapareceu e teria 69 anos se ainda estivesse viva. Ela usa vários pseudônimos, que são os seguintes: Jacqueline Silva, Pat Doherty, Maria John Hamm, Van Vonderheide, Kara Johnson e Carador Cochrane. Thérèse nasceu em 4 de julho de 1984 e pode usar um ou mais dos vários sobrenomes que sua mãe usa. No momento de seu desaparecimento, Thérèse foi descrita como sendo loira, com olhos cor de avelã, 1 metro de altura e pesando 20 quilos. Ela tinha apenas 5 anos na época e, se estivesse viva, teria 35. Ela tem orelhas furadas e pintas nas costas e ombros, e foi vista pela última vez vestindo uma camiseta rosa, shorts rosa e tênis Nike branco e rosa. Se você tiver alguma informação sobre o caso de Merle e sua filha, entre em contato com o Departamento de Polícia de Honolulu pelo telefone 808-529-3111 ou você pode contatá-los por e-mail no site do Departamento de Polícia de Honolulu. William Bradford Bishop, Jr., nascido em 1º de agosto de 1936 em Pasadena. William Bradford Bishop, Jr. é um ex-oficial do Serviço Estrangeiro dos Estados Unidos que está foragido há mais de 40 anos e permanece não capturado até 2020 por 5 acusações de homicídio em 1º grau. Bradford se graduou na Universidade de Yale em 1959 e casou-se com sua paixão do ensino médio, Annette Wise, filha de William Bradford Bishop, Jr. O casal teve 3 filhos juntos, e a família de 5 pessoas morava em Bethesda, Maryland, junto com a mãe de Bradford, que estava na casa dos 70 anos. A julgar por todas as contas, os Bishops pareciam uma família comum e cotidiana, mas tudo mudou em 1976. No dia 1º de março daquele mesmo ano, Bradford descobriu que não receberia uma promoção que esperava conseguir. Ele disse à sua secretária que não estava se sentindo bem e deixou seu escritório em Fog Bottom, um bairro em Washington, Distrito de Colômbia, onde ele trabalhava há algum tempo.
As autoridades acreditam que, ao sair do escritório, Bradford dirigiu até o banco e sacou várias centenas de dólares antes de ir ao shopping Montgomery, onde comprou um galão de gasolina e um martelo. Ele encheu o galão de gasolina e sua perua, então dirigiu para seu próximo destino, uma loja de ferragens. Aqui, ele comprou uma pá e um garfo de feno. Bradford voltou para casa por volta das 20h daquele dia. Embora ninguém possa ter certeza exatamente do que aconteceu naquela noite na casa dos Bishop, acredita-se que a esposa de Bradford, Annette, foi a primeira a ser assassinada. Sua mãe foi morta ao retornar para casa depois de passear com o cachorro da família. E então, os 3 filhos de Bradford e Annette encontraram seu fim. Enquanto dormiam alheios no andar de cima, eles tinham apenas 5, 10 e 14 anos de idade. Bradford dirigiu os corpos por 275 milhas em sua perua, até um pântano densamente arborizado a cerca de 5 milhas ao sul de Colômbia, na Carolina do Norte. Lá, ele cavou um buraco raso, jogou os corpos dentro e os incendiou utilizando a gasolina de seu galão. Os corpos foram encontrados mais tarde com o galão de gasolina, o forcado e a pá, que foram rastreados até a loja de ferragens do Varanda. No dia 2 de março, um guarda florestal da Carolina do Norte avistou fumaça e descobriu a cena macabra dos corpos meio enterrados e em chamas. As únicas pistas que puderam ser discernidas da massa carbonizada foram os artigos de vestuário com as etiquetas de uma loja de departamentos cara em Bethesda, Maryland. No entanto, as autoridades descobriram que Bradford havia comprado tênis em uma loja de artigos esportivos em Jacksonville, Carolina do Norte, no mesmo dia, enquanto testemunhas dizem que ele estava com o cachorro da família e possivelmente acompanhado por uma mulher de pele escura. Mais de uma semana depois, em 10 de março, os vizinhos do bispo pareciam perceber que algo estava errado. Ninguém os tinha visto em 8 dias, e preocupados que algo tivesse acontecido, eles deram o alarme. Foi encontrada uma quantidade perturbadora de sangue na casa do bispo, no chão, nas paredes do corredor e nos quartos da família. Os corpos que haviam sido encontrados anteriormente na Carolina do Norte foram comparados com os registros dentários da família do bispo, e foi confirmado. 5 dos 6 membros da família foram assassinados. Passou-se outra semana, e no dia 18 de março a perua Chevy 1974 que pertencia a Bradford foi localizada. Ela havia sido abandonada em um acampamento isolado do Parque Nacional das Grandes Montanhas Fumegantes, no Tennessee. O carro continha biscoitos para cachorro, um cobertor ensanguentado, uma espingarda, um machado e um kit de barbear, que continha a medicação de Bradford. Na época dos assassinatos, Bradford estava tomando medicamentos prescritos para depressão e insônia. O pneu sobressalente do porta-malas do carro estava cheio de sangue. Uma testemunha que se apresentou afirmou que o carro estava lá desde o dia 5 ou 7 de março. A polícia tentou rastrear o cheiro de Bradford com o uso de cães farejadores, mas isso falhou. No dia seguinte, um grande júri indiciou Bradford em 5 acusações de homicídio em primeiro grau e várias outras acusações. Não foi estabelecido um motivo para Bradford ter massacrado sua própria família. Há alguns relatos de que a carreira de Bradford causou alguma tensão marital. Ele supostamente estava insatisfeito com seu trabalho de escritório e queria ir para o exterior, enquanto Annette não queria. Ela estava estudando arte na Universidade de Maryland, contrariando os desejos de Bradford de que ela permanecesse como dona de casa. Também existem muitos relatos mistos sobre a gravidade de quaisquer problemas financeiros que o casal possa ter enfrentado. Alguns dizem que os problemas eram leves e nada incomum para pessoas na casa dos 30 anos vivendo nesse tipo de negócio. Enquanto um artigo de 2013 diz que a Receita Federal estava auditando os impostos da família de Bradford devido a problemas financeiros, mas isso nunca foi confirmado. Tem sido muito especulado que Bradford teve treinamento de inteligência na década de 1960 e que isso o ajudou a evitar a detecção. No entanto, houve várias aparições dele ao redor do mundo que foram consideradas críveis pelas autoridades. Em 2010, as autoridades acreditavam que Bradford estava morando na Suíça, Itália ou em algum outro lugar na Europa, ou talvez até na Califórnia, nos Lapis Highway.
Suspeitavam que ele estava trabalhando como professor ou envolvido em atividades criminosas. No mesmo ano, foi revelado ao público que ele havia correspondido com um detento de prisão federal chamado Alberto Kenneth Bankston, que estava cumprindo sua pena na penitenciária do Zilwar em Maryland. Bankston enviou as cartas para o endereço do escritório do Departamento de Estado do seu de Bradford, em vez de para sua casa. Mas quando as autoridades descobriram essa pista, Bankston já havia falecido e, portanto, ele não pôde ser questionado sobre o assunto. No entanto, uma pista surgiu em 2014, embora sua promessa tenha sido de curta duração. Em 1981, o corpo de um homem não identificado que se parecia com Bradford foi descoberto após ser atropelado por um carro, enquanto caminhava ao longo de uma rodovia no Alabama, e em 2014, o corpo foi exumado para teste de DNA. No entanto, logo foi provado que este não era William Bradford Bishop Jr. Algumas pistas anteriores em 2011 também foram descartadas por meio de DNA. Surgiram relatórios de que Bradford havia morrido em Hong Kong ou na França, mas esses foram comprovados como falsos. Em 2014, uma artista forense chamada Karen Taylor criou uma escultura de progressão de idade para sugerir como Bradford poderia parecer na sua idade atual, que na época era 77 anos. Utilizando essa escultura, uma mulher chamada Lisa Pastor criou imagens que mostravam como ele pareceria com a adição de pelos faciais e óculos. Em 1976, William Bradford Bishop Jr. media 1,85 metros e pesava 81 quilos. Em 2014, a artista forense Karen Taylor fez uma escultura para mostrar como ele pareceria aos 77 anos, com cabelos e olhos castanhos e estrutura corporal média. Ele também tem uma cicatriz cirúrgica vertical de 15 centímetros na parte inferior das costas e fala francês, italiano, servo-croata e espanhol, além do inglês. Se vivo, ele teria 83 anos hoje. Mistérios Não Resolvidos exibiu um episódio sobre os assassinatos, assim como Procurados pela América e A Caça com John Walsh, mas nenhum desses programas pareceu revelar pistas credíveis. Maria Socorro de Rodrigues Lepini. Apelidada de Viúva Negra, parecia que a mexicana Maria Socorro de Rodrigues Lepini deixava um rastro de devastação por onde passava, nas décadas de 1970, 80 e 90, até finalmente desaparecer da face da terra, em março de 1995. Maria é procurada por fraude e para ser interrogada em relação a um assassinato. Suspeita de matar 9 pessoas, 3 maridos, 2 amantes, 2 amigos, um diretor de funerária e um associado de negócios. Maria ainda não pode ser definitivamente ligada a nenhum desses casos devido à falta de provas. A história assustadora de Maria iniciou em 1970, quando Douglas Lepine, seu primeiro marido e oficial militar aposentado, morreu de ataque cardíaco. Douglas Lepine, primeiro marido de Maria, morreu após suposta queda na residência familiar, onde viviam com seus 3 filhos. Muito pouco se sabe sobre a morte de Douglas, e não está claro se ele foi cremado como muitas das supostas vítimas de Maria ou quais outras circunstâncias suspeitas o cercavam. Sua morte. Maria então conheceu Thomas Brixen, um empresário aposentado, que morreu de um suposto derrame em 1977, apenas um ano após o casamento deles. Aparentemente, 6 meses antes, ele também havia sido atacado por vários invasores que invadiram sua casa. Em dezembro de 1988, Maria conheceu Tiago Piper, um empresário do Zecuriol, e eles se casaram em 4 meses. James havia respondido a um anúncio de uma casa para alugar nos arredores de Guadalajara, embora não se saiba se Maria estava procurando um colega de quarto, era proprietária do imóvel ou simplesmente uma vizinha. James tinha vários filhos de um relacionamento anterior, e todos foram acolhidos por Maria a princípio. Eles acharam que ela parecia gentil e bem-intencionada e que seria boa para o pai deles. Apenas 6 meses depois, em 18 de setembro de 1989, James e Maria saíram para tomar café da manhã juntos. No entanto, James nunca voltou de uma ida ao banheiro, e quando Maria mandou um garçom verificar, ele encontrou James no chão, sofrendo um ataque cardíaco. Ele morreu pouco tempo depois. 3 dias após a morte de seu pai,
Pedro, o filho de James, que havia falado com Maria quando ela lhe deu a notícia, recebeu uma ligação do consulado do Zemária. Pedro descobriu que Maria tinha um documento assinado por James, que afirmava que ele deveria ser cremado imediatamente. Esse foi o primeiro sinal de problema, pois Pedro achou extremamente estranho que Maria tivesse algo assim em sua vida. Pelo que os filhos de James sabiam, ele não havia planejado seu serviço funerário ou sepultamento de maneira alguma, provavelmente porque ele nem mesmo era velho na época de sua morte. No entanto, as crianças acompanharam Maria até sua casa, aceitando seu convite para que eles estivessem lá para o serviço memorial de seu pai. As crianças descreveram este evento como estranho e afirmaram que ela estava se esforçando demais para mostrar emoção. Em uma entrevista posterior, a filha de James, Tina, disse: "Ela é pura maldade." A cerimônia fúnebre foi estranha. Ela chorava, mas sem lágrimas. É óbvio que ela não estava sentindo nada. No entanto, isso não foi o fim para os filhos de James. Maria tentou mais tarde colocá-los uns contra os outros para conseguir os bens do pai, incluindo 2 carros avaliados em $2 milhões. Os carros desde então desapareceram. Os carros sumiram e os filhos de Tiago Piper não receberam nada do patrimônio do pai. A partir deste ponto, Maria manteve um perfil baixo e em agosto de 1993, ela reportou sua meia-irmã como morta. Ela recebeu um pagamento de $100 mil em apólices de seguro de vida. Então ela conheceu e começou a namorar Victor Lepine, que não tinha nenhuma relação com seu falecido marido, Douglas Lepine, que era um rico fazendeiro de Montana. Em junho de 1994, a irmã de Victor, Eva, recebeu a chocante notícia de que seu irmão estava morto. Maria contou a ela que Victor havia ficado doente em um restaurante e faleceu algumas horas depois. Após a morte, Maria repetiu seu truque usual ao produzir os últimos desejos e testamentos de sua vítima. Ela também mostrou uma nota promissória suspeita de $100 mil, o valor aproximado da casa de Victor, o que levou as autoridades no México a iniciar uma investigação. Então, do nada, parecia que Maria havia morrido. Ela teria falecido em março de 1995. Sua mãe e 3 filhos receberam uma apólice de seguro de vida de $500 mil, mas a companhia de seguros, suspeitando de algo errado, contratou um investigador para verificar se Maria estava realmente morta ou não. Há poucas informações na internet sobre a morte dela. Em janeiro de 1996, o corpo de Maria foi exumado. O que foi encontrado dentro do caixão foram algumas flores, um pouco de madeira e alguns pertences pessoais. Outros relatórios afirmam que pilhas de papel foram encontradas no caixão em vez disso, mas todas as fontes concordam em uma coisa: nunca houve um corpo naquele caixão. Por um palpite, o corpo da meia-irmã de Maria também foi exumado, e a mesma coisa foi descoberta. Não havia corpo, apenas objetos dentro. Foi quando os investigadores descobriram que Maria nem sequer tinha uma meia-irmã, e que ela, de fato, fabricou toda a história e se passou por uma irmã fictícia. Apenas alguns dias depois, antes das autoridades o interrogarem, o diretor funerário que havia sido responsável pelos enterros de Maria e de sua meia-irmã foi encontrado morto em sua casa. O diretor funerário, encarregado dos enterros de Maria e meia-irmã, foi estrangulado até a morte. Acredita-se que Maria esteja se escondendo com sua mãe idosa e seus 2 filhos adultos restantes. O terceiro filho de Maria, um filho chamado Davi, foi morto em um acidente de moto. Acredita-se que ele seja o único membro da família que não está envolvido nos esquemas de Maria. Ela não compareceu ao seu funeral. De acordo com relatórios de notícias, os filhos de Maria foram posteriormente acusados de auxiliar e instigar fraude de seguro. Maria, com 1,57 metros e 54 kg, tem cabelos pretos e olhos castanhos. Ela é fluente em inglês, espanhol e francês, e nasceu em 15 de outubro de 1939, o que a faz ter 80 anos. Suspeita-se que ela esteja morando em algum lugar de San Antônio, Texas. Por favor, ligue para o Departamento de Polícia de San Antônio, no número 210-207-7273. E aí estão os fatos.
3 criminosos procurados que ainda estão foragidos. Por favor, deixe suas próprias teorias e especulações nos comentários abaixo. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez. Legendas do Amara Sorg.